Olá, sejam todos bem-vindos a mais um culto do Departamento Infantil da 7ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Que bom é poder louvarmos o nosso Deus e aprender da sua palavra e agradecer por tudo quanto Ele tem feito por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, porque o Senhor cuida de nós. E para começar o nosso culto, vamos fazer uma oração? Quando falamos com o nosso Deus, Ele nos ouve e atende os nossos desejos. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer por tudo que Deus tem feito por nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por estarmos na sua presença mais um dia podendo cultuar e louvar o seu santo nome, Senhor Jesus. Graças te dou, Senhor, por cada criança que agora está na sua casa, podendo louvar o seu santo nome, Senhor. Mesmo nesse tempo difícil, com essa dificuldade de cultuarmos o Senhor, não deixamos as nossas crianças sem a sua palavra cotidiana, Deus. Que cada mãe, cada pai possa entender a necessidade de estar junto com seu filho perante a sua presença, Senhor Jesus. Guarda e protege o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. E agora, vamos ter o nosso período de louvor. Vamos começar então. Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalala.
Crianças, agora vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Esse é o nosso versículo de hoje. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Colossenses 4, 2. Sabe, crianças? Perseverai significa que nós devemos dedicarmos à oração e estar sempre alerta. E também que sejamos agradecidos a Deus. Vamos ver quem decorou o versículo da semana passada? Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. João 6,35a. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. João 6,35a. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. João 6,35a. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. João 6,35. Agora vamos aprender mais uma história preciosa da Palavra de Deus. Todas as histórias da Bíblia são verdadeiras e nos ensinam lições valiosas de como devemos viver e de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje iremos falar sobre Daniel. O rei Dario governava naquele tempo e resolveu dividir o seu reino em 120 províncias e escolheu 120 homens inteligentes e capazes para governar essas províncias. Então, para que tudo isso desse certo e não houvesse prejuízo, o rei escolheu também 3 ministros para controlar os 120 governadores das províncias. E um dos escolhidos como ministro foi Daniel. Daniel era um homem de Deus, que orava e dava bom exemplo a todos. Ele também demonstrou ser mais competente que todos os outros ministros. E sua capacidade era tão grande que o rei teve uma ideia. Pensou em colocar Daniel como a mais alta autoridade do reino. Ele iria governar sobre os governadores e sobre os ministros. Mas isto causou inveja e ciúmes no coração dos outros homens. E por causa disso, estes homens passaram a procurar algo para acusar Daniel, porque estavam com raiva e queriam fazer mal a Daniel, mas não encontraram nada. Daniel era um homem honesto e correto. Como não puderam acusá-lo de ser corrupto, foram procurar algo na sua intimidade com Deus, pois todos sabiam que Daniel era um homem que orava e adorava o Senhor, Deus de Israel. Esses homens invejosos, então, convenceram o rei Dario que ele fizesse um decreto, uma lei que obrigava todas as pessoas daquele reino a adorar ao rei como se ele fosse um deus. Durante 30 dias, todos deveriam orar somente ao rei e não a outro deus. Ninguém poderia desobedecer aquele decreto, ou então iria sofrer um grande castigo. Esse decreto não poderia ser anulado. O rei Dario concordou com aqueles homens e assinou a ordem e mandou que fosse publicada em todo o seu reino. Ao saber do decreto, Daniel voltou para casa, subiu as escadas, foi até um quarto que tinha janelas e ficava na direção de Jerusalém. Então, abriu a janela, se ajoelhou e orou dando graças a Deus. Ele sempre fazia isso 3 vezes todos os dias.
ele não teve medo e continuou com suas orações diárias. Os inimigos de Daniel foram até sua casa e o encontrou orando a Deus. Imediatamente foram avisar ao rei que alguém estava orando a um Deus e não estava orando a seu rei. O rei não sabia que este que orava a Deus se tratava de Daniel. Quando ele soube, ficou muito triste, pois sabia que Daniel era correto e não queria castigá-lo. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Os inimigos de Daniel foram até a presença do rei e o insistiram que ele deveria cumprir que determinava o decreto. Então o rei ordenou que prendesse a Daniel e o jogasse na cova dos leões. Porém, o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus o salve. Daniel então foi jogado naquele buraco com os animais ferozes e famintos. Trouxeram uma grande pedra e tamparam a boca da cova. O rei selou com seu próprio anel. Todos voltaram para suas casas e o rei para o palácio. Porém, o rei não comeu nada e nem conseguiu dormir naquela noite, pois seu coração estava entristecido com aquela situação. Pela manhã, o rei foi depressa à cova dos leões. Com tristeza, chamou por Daniel. Que surpresa! Daniel respondeu. Ele disse: viva para sempre. O rei: Daniel não morreu. Deus é poderoso. Ele mandou um anjo à noite para cuidar do seu servo, e este anjo fechou a boca dos leões para que estes não ferissem a Daniel. O rei Dario ficou muito alegre e mandou tirar imediatamente Daniel da cova, e nele não foi achado nenhum ferimento, pois Daniel orou e confiou em Deus. Deus ouviu a oração de Daniel e o livrou daquele perigo. Depois de ver Daniel são e salvo, o rei Dario reconheceu que o nosso Deus é poderoso e que pode nos livrar de todo perigo. Então o rei fez um decreto para que todos no seu reino temessem ao Senhor Deus de Daniel, declarando que ele é o Deus vivo e permanecesse para sempre. E o seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Tudo isso aconteceu porque Daniel perseverava em suas orações e confiava em Deus. Devemos orar em todo o tempo, a qualquer hora e aonde nós estivermos. Às vezes, quando passamos por problemas, assim como Daniel na cova dos leões, precisamos insistir na oração, pois o Senhor é poderoso para nos livrar de todos os nossos medos e preocupações. E você, criança, será que está perseverando na oração? Orar é conversar com Deus. Ele ouve o que você diz. Orar é ouvir o nosso Deus. Ele pode te ouvir também. Fale com o Senhor todos os dias. Daniel orava 3 vezes ao dia e por isso ele foi salvo do perigo. O Senhor está em todo lugar e está esperando o teu pedido, pois Ele te ama e cuida de cada um de vocês. Ele ouve sempre a nossa oração. Daniel ensina a gente a fazer a oração ao nosso Deus. Então, neste momento, eu convido vocês, crianças, a orarem junto comigo. Fechem seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus,
Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá neste dia. Que o Senhor venha abençoar cada criança que está assistindo esta história neste dia, Senhor. Que o Senhor também, ó Pai, possa ouvir os pedidos de cada uma delas, que elas possam confiar no Senhor continuamente e que o Senhor as guarde e as proteja. Em nome de Jesus, amém. Agora, nós vamos fazer uma atividade da história que nós acabamos de ouvir. Nós vamos fazer um fantoche para podermos contar a história para outras pessoas, ok? Nós vamos precisar de uma folha branca mesmo. Eu vou usar aqui uma folha de uma outra cor, tá? E vamos recortar 3 tirinhas de papel para cada fantoche. Então, uma tirinha na largura da folha com 6 centímetros. E outras 2 que a gente vai deixar com 11 centímetros. Então, eu vou recortar. E vou ter 2 tirinhas com 11 centímetros. Nós vamos desenhar os personagens da nossa história. Os meus eu não desenhei. Eu peguei a figura pronta na internet. Daniel e aqui o meu leão. Nós vamos colorir essas 2 figuras. Eu usei o giz para colorir. E agora nós vamos montar o fantoche aqui. Com essa tira mais larga, nós vamos fazer a boca do nosso fantoche. Dobra ao meio e depois dobra aqui até chegar ao meio dessa tirinha. Uma das partes nós vamos abrir para baixo e a outra vai ficar para cima, ok? E aqui nós vamos colar as 2 tiras fininhas. Vou dobrar uma ponta para ficar mais fácil para fazer minha colagem. Dobra aqui e coloca só um pontinho de cola. Qualquer cola dá para colar, cola branca, cola transparente. Na outra tirinha também. E a gente vai colar aqui no fundo. Uma tirinha aqui de um lado. E a outra aqui do outro lado. Bem fácil. Já tá quase pronto o nosso fantoche. E aí, nós vamos aqui recortar bem aonde tem a boca do leão e bem aonde tem a boca aqui de Daniel. Aqui o meu leão. E vamos colar essas 2 partes bem aqui. Vou fazer o leão aqui primeiro. Essa parte aqui.
a outra aqui embaixo. Se quiser, pode recortar esse excesso de papel que tem aqui na parte de baixo, ok? Vou fazer aqui também o Daniel. E outra tirinha de papel. Da mesma forma, colo uma partezinha aqui e a outra aqui embaixo. Então, aqui o fantoche de Daniel, coladinho, e do leão. E a gente pode também colocar uma língua lá no fundo. Pode ser desenhada. Eu vou usar uma tirinha que já tá aqui recortada de papel. E vou fazer também os dentes do leão. Em cima e embaixo. Mais ou menos assim. E aí, a gente vai usar a tirinha para colocar a nossa mão aqui atrás e vai usar o nosso fantoche para contar a história, ok? Bem facinho de fazer. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado da história de Daniel tanto quanto eu. A história de Daniel nos mostra o quanto é importante orarmos a Deus. A oração de Daniel salvou a vida dele na cova dos leões, mas também transformou a vida do rei Dário. Depois dessa maravilha que Deus fez na vida do rei Dário, ele decretou que todo homem só poderia adorar o Deus de Daniel. Vamos ler na Bíblia essa história tão bonita? Ela está em Daniel 6, 25, 26 e 27. Então vamos abrir juntos. Então vamos ler. Daniel, versículo 6, 25, 26 e 27. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de toda a língua que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Olha para você ver como o poder da oração pode transformar a sua vida e a vida de todo mundo que está ao seu redor. Ore a Deus, faça os seus pedidos, peça a Deus para abençoar a sua vida, abençoar as pessoas que você ama. Não deixe de orar, crianças. Tire um tempo para orar e falar com Deus. Vamos orar juntos agora? Feche os seus olhinhos. Aí mesmo onde você está, vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, voltamos agora na sua presença, ó Deus, para pedir que o Senhor ilumine cada criança dessa igreja, Deus. Ensina cada um a orar ao Senhor, falar de todo o coração, Senhor. Que cada criança saiba o que pedir, quando pedir e como pedir, Senhor. Para que as orações sejam ouvidas e cheguem aos céus, ó Pai. Graças te damos por mais esse culto que o Senhor nos permitiu aprender a palavra do Senhor. Aprendermos a orar como Daniel, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, guia-nos conforme a sua vontade. É tudo o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.